Olha, como você já sabe, toda sexta-feira a gente fala aqui no Bom Dia sobre um assunto ligado ao direito, né? Hoje o tema aí da nossa conversa é um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional sobre a terceirização no mercado de trabalho. O PL, que regulamenta os contratos de terceirização, foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda vai ser analisado pelos senadores. O advogado Felipe Lira é o nosso convidado de hoje. Bom dia, Felipe. Antes de tudo, antes da gente começar a falar desse projeto, né? Explica aí para o telespectador, de uma forma mais simples, o que é a terceirização. Bom dia, Yara. De uma maneira simples, terceirização nada mais é quando a empresa ela contrata um trabalhador e esse trabalhador vai prestar serviço a outra empresa, em que a primeira empresa ela vai ser beneficiada da mão de obra do trabalhador, mas não vai criar nenhum vínculo empregatício com ele. E atualmente esse trabalhador terceirizado tem todos os direitos inerentes ao trabalhador seletista? Corretamente. Ele tem direito tanto ao FGTS, como às férias, como 13º salário, todos os direitos da CLT, ele também tem. Até então todas as empresas, né, contratantes, prestadoras de serviço que oferecem essas atividades ligadas à atividade fim, né? Não atividade, ou ao contrário, atividade meio, não a atividade fim. Com esse projeto de lei, o que muda? Atualmente, a empresa ela só pode terceirizar atividade meio. Ou seja, são atividades acessórias de apoio como telefonia, segurança, transporte. Com a aprovação do projeto de lei, a empresa ela vai poder terceirizar qualquer atividade da sua empresa, mas desde que essa empresa contratada ela seja específica em uma determinada área. Ok. Então, se eu tenho uma empresa que trabalha com engenheiros, com engenharia, ela poderá contratar essa outra empresa terceirizada que tenham engenheiros também. É isso que muda? Isso. Um outro exemplo, uma empresa montadora, ela poderá terceirizar os metalúrgicos. Como uma construtora poderá terceirizar o próprio engenheiro. E quem assume assim todos os direitos desse trabalhador? Muda alguma coisa nesse sentido? Muda. Com a aprovação da lei, hoje, atualmente, a responsabilidade é solidária. Ou seja, um funcionário ele pode acionar na justiça tanto a empresa terceirizada como a empresa tomadora de serviço. Com a aprovação do projeto de lei, a responsabilidade vai ser só da empresa terceirizada. A empresa contratante ela vai ter que apenas fiscalizar as obrigações, ou seja, ela vai ter que fiscalizar o pagamento das horas extras, dos salários, mas caso ela não fiscalize, ela vai ter uma responsabilidade subsidiária, em que os bens só vai chegar nela depois que todos os bens da primeira forem esgotados. Ok. E essa empresa contratada, ela deve ser especializada em uma única atividade? Uma atividade específica. Não pode ter uma empresa que tenha serviço de vigilância, transporte, informática. Ela vai ter que apenas ter um serviço específico. Será exigido também aí um capital social mínimo? Isso. O capital social, ele vai dependendo da quantidade de empregados, mas pode ser exigido até 50% do capital social. E esse sócio da empresa, existem aí algumas outras exigências. Esse sócio da empresa prestadora de serviço, ele não poderá ter vínculo nenhum com a empresa contratante? Isso. Ele poderá ser sócio? Ele não pode nem ser sócio, administrador ou vínculo, não pode ter mantido com a empresa contratante nos últimos 2 anos. Ele não pode ter nenhum vínculo. Em relação ao contrato, né, entre elas, haverá recolhimento também de um percentual desse contrato inicial? Isso. Quando for fechar o contrato entre a empresa contratada e a contratante, a empresa contratada já vai recolher 4% de tributos. O governo fez isso pensando que a empresa terceirizada ela não cumprisse com esse pagamento. E isso também vai resguardar o trabalhador na futura demanda judicial. Porque como já vai ser recolhido esses 4%, já vai ter o dinheiro em caixa para uma eventual indenização trabalhista. E o trabalhador, né? O que está garantido ao trabalhador? O que muda para ele? É vantagem, é desvantagem? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Para o trabalhador, hoje em dia, ele não tem uma lei específica que trate disso. Os contratos são orientados pela súmula 331 do TST. Se for aprovado, ele vai ter direito a todas as condições ao empregado da empresa contratante, como cesta básica, os cursos, o curso para um também será um curso para outro, alimentação, auxílio médico, todos os direitos de um vão ser para o outro. E os terceirizados, digamos, trabalhadores que atuarem na atividade fim,
né, eles continuarão sendo representados pelos seus sindicatos? Vai ter uma mudança nesse sentido. Com a aprovação da lei, a representação sindical vai ser entre a empresa contratada e o sindicato dos terceirizados. Mas posteriormente, já teve uma emenda na proposta da lei em que, se for um contrato entre empresas, mesmo ramo específico, a mesma atividade, aí a representação sindical de um também vai ser pela empresa contratante, vai ser entre os dois. Ok, então é só se preparar, né? Até porque esse projeto de lei, ele tramita na Câmara há muito tempo, né? Na Câmara ele tramitou por cerca de 10 anos. Agora ele vai ter a votação para o Senado, ainda vai demandar, não tem previsão de tempo ainda para quando vai ser votado. Se houver alguma alteração pelo Senado, volta para a Câmara novamente. E se o Senado aprovar, ainda passa para uma sanção da presidente, que ela pode vetar ou não ainda. Ok, agora então é só aguardar, né? Agora é só aguardar. Mas foi bom esclarecer. Obrigada, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Aí, principalmente para o trabalhador, né? Bom dia para você. Até a próxima. Obrigado.